A organização do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, Flipossos, retirou a escritora Camila Panizzi Luz das atividades do evento e recolheu o seu livro. Durante sua apresentação, ela associou a literatura marginal à prisão. De acordo com a Flipossos, as declarações da escritora representam um episódio lamentável de cunho racista. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, só para variar, a gente tem esse tipo de situação acontecendo, né? É o caso isolado número 753 milhões, 543 mil, 221, sei lá, alguma coisa assim. Bem isso, né, Sofia? Infelizmente, a gente tem mais uma vez um caso, algo nessa linha acontecendo. O que a gente tem aí de informação, né? A gente vai assistir o vídeo da escritora. Infelizmente, foi uma escritora que tentou fazer. Eu vou utilizar racismo recreativo, o conceito de racismo recreativo do Adilson Moreira, para falar sobre o livro do colega. E no momento ali em que ela falava sobre literatura marginal, sobre poesia marginal, ela falava assim: Ah, mas eu nunca fui presa, o que é isso? Como é que faz para falar sobre isso? Primeiro, vamos lá, Sofia, eu vou te pedir para trazer o vídeo em que ela faz esse grande devaneio, tentando ser uma lolita. Eu gosto muito do conceito, né, de pessoa abobalhada, avoada, não sei bem o que eu estou falando, mas eu também tenho propriedade nesse assunto, e isso é fantástico para racistas, eu não estou dizendo que é o caso, mas é fantástico no nosso Brasil para racistas não serem considerados racistas. Porque, poxa, a pessoa não teve a intenção de falar aquilo, ela não tem conhecimento, mesmo que ela seja uma escritora e esteja numa mesa sobre literatura, e quando você não tem conhecimento, você pode apenas se calar. Mas não foi o caso. Vou te pedir, Sofia, para trazer, por gentileza. Como que faz para ser uma neo-marginal? Ah, basta você ser você mesma. Ai, vocês querem ser minha editora gráfica? Vamos conversar. Vamos, por favor. Vamos conversar. Eu quero ser uma neo-marginal, gente. Olha que tudo. Camila Luz, neo-marginal. Nunca fui presa, mas agora sou. Da sociedade, né? Mas de alguma maneira os autores e autoras, eles já são por natureza pessoas marginalizadas, né? Pela sociedade. Quando Os você... artistas, né? Os artistas em geral, né? Quando você... E existe também, né, esse mercado paralelo, né? Que não é o stream, que, né, das grandes editoras, mas a gente cria o nosso próprio espaço. Concluindo, meu nome é Wesley Barbosa, sou de Itapecerica da Serra. Eu lancei um romance agora chamado Viela Ensanguentada, que eu presenteei a Camila. E nesse romance eu abordo um pouco disso que ela estava falando também, que é a história de um jovem chamado Mariano. Ele mora numa viela, e nessa viela tem dois criminosos que tentam aliciar ele, e ele foge dos dois para frequentar a biblioteca, porque eu acredito que o livro é um colete à prova de balas. Com toda certeza. Uma palma para essa frase. Você escreveu isso no livro? Você pode criar um livro com esse título? Posso. Caralho, desculpa. Os marginais. Que vergonha alheia. Eu tenho que respirar muito fundo, porque daqui a pouco aparece um telefonema e Sofia me fala, Daiane, não, você foi expulsa, porque o Bruno não quer que você fale sobre isso. E essa pessoa que está falando é a Camila Panizzi Luz. Ela é uma escritora, ela é uma autora. Tem muitos pontos que a gente poderia ficar aqui falando sobre isso. A Camila Panizzi Luz me lembrou uma professora, e aí eu vou ter que falar um pouco sobre isso. Sofia, é o seguinte, estava tendo uma aula, para quem não sabe, eu faço concentração em escrita criativa, bacharelado interdisciplinar em artes na Universidade Federal da Bahia, e eu tinha uma professora de poemas, não, poesia, perdão, poesia, ela já está aposentada. Ela tinha 30 anos de UFBA. E aí, um momento, me incomodou bastante o fato da nossa bibliografia de estudo ser totalmente branca. E isso sempre é um ponto que me incomoda na vida acadêmica. E eu cheguei para ela e falei, professora fulana, que eu gosto dela, inclusive. Ainda bem que se aposentou, por isso que eu gosto dela.
professora fulana. A gente poderia pensar também em trazer determinados autores, tipo a Conceição Evaristo. E ela disse, não, mas a gente está falando de poesia, não de poema. Conceição Evaristo tem livros só de poesia. Perdão, pronto, eu até troquei. A gente estava falando justamente de poema e ela falou exatamente isso. A gente está falando de poema e não de poesia. E Conceição Evaristo tem livros específicos de poema, inclusive. Tem um, se eu não me engano, o título é Poemas de Recordação, é algo nessa linha. Mas ela desconhecia a trajetória da Conceição Evaristo, que não está na Academia Brasileira de Letras, mas a Miriam Leitão está. A Conceição Evaristo é uma senhora premiada com Jabuti, traduzida para vários países e que é doutora em literatura, assim como essa professora que eu tive. E por que eu estou trazendo isso? Porque vai da mesma linha da escritora, que desconhece, ou pelo menos diz desconhecer, o que é poesia marginal, o que é o movimento literário da poesia marginal, da literatura marginal, da literatura negra. Se bobear, a Camila Luz, ela não faz ideia do que sejam os cadernos negros da década de 80 no Brasil e da importância de escritores, não só como a Conceição, porque ela formou vários outros, né? Se você perguntar o que é escrevivência para uma pessoa dessa, ela não vai saber, ainda que se diga escritora. E eu digo isso, quando você se coloca como especialista em um assunto, você tem que saber o básico sobre aquele assunto, porque isso é o que a sociedade cobra da gente. Ela poderia se colocar como alguém que está sem saber, mas está pesquisando, que vai jogar no Google, mas quando ela se coloca como especialista naquela posição, e a gente percebe, eu não sei se você percebe isso, Sofia, mas a gente percebe claramente um desdém naquela fala, que ela fala ridicularizando, né, a pessoa que está ali. O que é marginal? Eu nunca fui presa. Que marginal é esse? Por exemplo, como se ela não soubesse a vanguarda da literatura, da cultura mundial, já foi considerada marginalizada em algum momento. Então, é isso. É o tipo de pessoa que, neste contexto, e aí eu não estou falando da Camila, eu não conheço a Camila, mas estou falando do tipo de pessoa que ela apresenta ser ali, que é uma pessoa que não agrega, não soma, uma pessoa que, infelizmente, está ali apenas para fazer o que a gente chama de racismo recreativo, que é dar risada, que é fazer brincadeirinhas que tem um cunho por trás muito pesadas, que é justamente de subjulgamento, de colocar o outro naquele lugar ali de ser menor. Logicamente tem publicação, pela repercussão, teve uma fala nos dois lados. Eu vou te pedir para colocar a matéria do Terra, Sophie, por favor. O portal Terra, perdão, traz o outro escritor, né, que teve um jogo de cintura fantástico, que é o Wesley Barbosa. Eu sou a pessoa do constrangimento pedagógico, eu faço essa pessoa passar vergonha em público, eu não tenho vergonha de fazer isso. Já tive. E ele, inclusive, teve que falar, né, que nunca teve passagem pela polícia, gente. Gente, olha o nível. Eu também nunca fui preso. No momento em que ela vai ali dizer, não, nunca fui presa, mas não fui presa, mas também nunca fui presa. Sabe? Você precisar passar por isso é lamentável. O escritor, ele se pronunciou nas redes sociais, inclusive, ele falou que a poesia não é uma barata que você pisoteia ou uma mosca que você espanta e vai para longe. A poesia é a vontade de persistir, de construir, de criar, de atravessar a ponte, como todos nós fazemos todos os dias quando não nos calamos perante uma fala racista, uma fala que mais exclui do que inclui, concordo plenamente. E ele vai, né, gentilmente, falando sobre poética, explicar o que é a poesia marginal, eu acho isso fantástico. A gente teve o posicionamento também da Feira Literária. A Feira Literária retirou, não só retirou, né, a autora desse evento, da grade do evento, como também retirou seus livros de venda da Feira Literária. Eu acho que é o mínimo também que poderia ser feito depois de uma pessoa associar poesia marginal a prisões, ao cárcere. Então, parabéns aí à feira, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que fez realmente o mínimo que era necessário fazer. E o Wesley Barbosa, que é importante pontuar também, ele é integrante, ele faz parte do coletivo Neomarginais, foi fazer uma divulgação da obra Viela Ensanguentada. Nesse local, a escrita do Wesley, pelo que eu já vi de trabalho dele, eu não li Vielas Ensanguentadas, é dessa linha da Conceição Evaristo, da escrevivência,
que são vivências atravessadas, que são vozes de pessoas historicamente consideradas marginalizadas. E, infelizmente, ele teve que passar por isso nesse espaço que ele está ali apresentando sua obra, seu trabalho. E aí, Sofia, eu vou te pedir só para trazer uma postagem que o Wesley fez nas redes sociais, que eu achei fantástica também. A gente poderia e deveria estar falando de Wesley em vários segmentos, em vários motivos, por vários motivos, mas a gente está falando do Wesley em um momento que ele sofre racismo e que a literatura marginal sofre racismo. E aí a pergunta que foi feita é por que a imprensa só escuta o escritor negro quando ele sofre um ataque racista? Eu vou terminar a minha fala com isso, porque gera vários questionamentos, inclusive de amigos que tentam, né, acesso à imprensa. A gente, né, não é o foco do Meteoro, então não chega a ser uma autocrítica para a gente, mas serve de crítica para toda a nossa sociedade, né? Porque quem é que compra, quem é que vai para feiras literárias? Quais os escritores que vocês preferem ler? Porque, por exemplo, como eu falei do caso da minha professora de poesia lá, de poema, perdão, que não conhecia o trabalho da Conceição Evaristo, e toda vez que eu pego uma bibliografia, eu me questiono, por que são só esses autores sempre? Porque a gente não tem outros autores aqui no meio, e esses autores, inclusive, não são negros. Acho que cabe um exercício para a gente fazer sempre na nossa vida. É isso, Sophie. Perfeito, Dai. É um questionamento bastante válido. E assim, eu não tô em posição de falar sobre racismo, mas eu posso traçar um paralelo disso com relação à transfobia. Porque na questão da transfobia, muitas vezes a situação é exatamente essa mesma que você descreveu. A imprensa só vem falar da gente quando ocorre um caso de transfobia, sabe? Isso na melhor das hipóteses, isso quando nós não somos atacadas pela imprensa, né? Ou então quando tem aquelas datas, né? As efemérides, mês da visibilidade trans, tá? Então vocês têm esse mês aqui pra gente falar de vocês, os outros 11 meses vocês ficam esquecidas aí, tá? Sai pra lá, sai pra lá. Então, infelizmente, é um padrão recorrente que a gente vê das minorias hegemônicas de maneira geral. É verdade para os negros, para as pessoas trans, para indígenas, pessoas com deficiência e por aí vai. É interessante como, no final, quem tem espaço sem ser atacado são as pessoas que gostam de fazer de conta que estão sendo atacadas quando não podem atacar os outros. Já percebeu isso? O branco tem espaço e ele não é atacado. Ele se diz atacado quando não permitem que ataque os outros e assim por diante. É uma pena, mas infelizmente, se por um lado tem que dar mais espaço em outras circunstâncias, infelizmente, quando acontecem esses ataques, a gente não pode deixar de falar. A gente não pode simplesmente dizer, não, deixa isso pra lá porque não vamos dar palco ou qualquer coisa assim. Não, tem que fazer a denúncia, porque se a gente deixar de falar, não vai desaparecer. Racismo, transfobia, nada disso vai desaparecer só porque a gente tentou varrer para debaixo do tapete. Então vamos continuar trazendo sim e vamos aproveitar essas. Eu ia chamar de oportunidades, mas é péssimo chamar uma coisa dessa de oportunidades. Vamos aproveitar essas ocasiões para fazer o combate aí. Quem sabe um dia a gente não precise trazer mais situações como essa e possa focar só nas coisas boas, né, Dai? Inclusive que é extremamente necessário, mas aí, aproveitando justamente o que você falou, Sophie, não seria uma oportunidade, mas já que estamos falando do assunto, o Wesley, por exemplo, ele falou que uma das formas de apoiar autores, artistas, por exemplo, comprar o livro. Ele não queria vaquinha, ele queria vender o livro, por exemplo. Façam isso, sabe? Vamos aproveitar esses momentos para adquirir o livro dos artistas, para conhecer novos artistas, para ver essas indicações literárias. Isso é extremamente importante para a nossa evolução. Conhecer um novo que geralmente não faz sucesso porque não tem a estética necessária ou não tem o investimento necessário para determinadas editoras. É isso, Sofia. Perfeito.
Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais Plantão do Meteoro.